Bom dia, meninos e meninas! Na lição passada, estudamos sobre quem devemos adorar. Não terás outros deuses. E esta semana convido vocês a refletir sobre como adorar a Deus. O mandamento é: não farás para ti ídolos. O Senhor Jesus nos ensina que devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. João 4, versículo 24. E isso não está restrito a um local, dia, momento ou sentimento. Podemos e devemos adorar a Deus em qualquer lugar, a qualquer hora. Adore a Deus. E o mandamento que vamos estudar hoje encontra-se em Êxodo, capítulo 20, versículo 4a. Não farás para ti imagem de escultura. Vamos estudar o segundo mandamento. Nós vimos que todos os povos adoravam deuses, mas o Senhor disse que só Ele é Deus. Então, Ele também deixou claro como devemos adorá-lo. A primeira coisa que vemos é que Deus não quer que façamos nenhuma imagem ou estátua, nem para representar Ele mesmo. Deus é espírito. Nós não podemos vê-lo. Ele é invisível. Eu creio que, às vezes, é difícil nos dedicar a alguém que nós não conseguimos ver de jeito nenhum, não é verdade? Há pessoas que dizem que Deus não existe porque não podem vê-lo, tocá-lo ou senti-lo. Mas nós não percebemos Deus pelos nossos sentidos. Deus é espírito. Isso significa que Ele é real, vivo e verdadeiro, mas não tem um corpo. Sabemos que um dia viveremos para sempre com Ele, mas enquanto estamos aqui na terra, cremos nele, mesmo que não possamos vê-lo. Isso é fé. Mas algumas pessoas acham isso tão difícil que decidem fazer estátuas ou imagens para adorá-las. Por que vocês acham que elas fazem isso? Adorar imagens é idolatria, e a Bíblia condena isso. Há pessoas que creem na Bíblia e dizem que também creem em Deus, mas acham que não podem falar direto com Ele. Então, usam imagens ou estátuas de outras pessoas para que elas as ajudem a conseguir algo do Senhor. Mas é isso que a palavra de Deus diz? Não. Existem outras pessoas que, assim como os povos que viviam ao redor do povo de Deus, fazem estátuas e dizem que são deuses. Isso me faz lembrar de algo que aconteceu com o povo de Deus enquanto Moisés estava recebendo as leis no alto do Monte Sinai. Em Êxodo, capítulo 32. A Bíblia diz que Moisés estava há muitos dias lá no monte. Então o povo teve uma excelente ideia, não é? Então, no Êxodo, capítulo 32, versículo 1, diz assim: O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: Venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão, o irmão de Moisés, ao invés de orientar o povo a servir ao Senhor, esculpiu o bezerro, e todos adoraram aquela estátua. Por causa disso, Moisés desceu do Sinai e repreendeu o povo. Mas esse mandamento também me faz lembrar a obediência de 3 rapazes. Esses 3 são amigos de Daniel. Quando eles moravam na Babilônia, o rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua enorme e disse que todos deveriam se prostrar diante dela. Mas esses 3 rapazes não o fizeram. Por quê? Porque eles sabiam. E quando sabemos, devemos obedecer. O castigo para a desobediência ao mandato do rei seria virar churrasquinho. Isso mesmo, ser assado numa fornalha.
Mas isso não intimidou os 3 rapazes, que permaneceram fiéis a Deus. Em Daniel, capítulo 3, versículo 15 a 18, lemos: Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. E será que eles receberam o castigo? Sim, mas um milagre aconteceu. Em Daniel capítulo 3, versículo 25. E o rei exclamou: Olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo. E o quarto se parece com um filho dos deuses. Isso não é incrível? Deus livrou os jovens, e o rei Nabucodonosor pôde ver que somente o Senhor é Deus, e que os rapazes fizeram bem em não se ajoelhar diante da estátua. Infelizmente, muitas pessoas adoram as criaturas em vez do Criador. Elas acham que imagens ou estátuas podem ajudá-las. Mas nós sabemos que as estátuas têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Somente Deus pode nos ouvir e nos ver e se relacionar conosco, porque somente Ele é Deus, e devemos adorar somente a Ele. Se adoramos uma imagem ou uma estátua, estamos fazendo o quê? Praticando a idolatria. Idolatria não é brincadeira, é pecado. Adorar a imagem ou a estátua de alguém ou de alguma coisa é desobedecer o mandamento. Não farás para ti imagem de escultura. Talvez vocês pensem assim: mas eu não sou assim. Eu não me ajoelho diante de nenhuma imagem ou estátua. Mas lembrem-se de que esse mandamento fala sobre adoração ao Senhor, somente a Ele. Devemos adorá-lo de coração agradecido por tudo que Ele fez, tem feito e fará em nossas vidas. Devemos adorá-lo lembrando-nos de tudo que Ele é: santo, poderoso, maravilhoso, nosso Criador. Devemos adorá-lo em casa, na escola, na igreja, no carro, nas viagens, em todo lugar. E não se esqueçam, vocês não podem ver a Deus, mas Ele vê vocês, Ele me vê, Ele vê a todos, e também está ao nosso lado. Para crer nisso, vocês precisam ter fé e confiar no Senhor, o nosso único e verdadeiro Deus.